Sim, já no meio da noite. É que eu ontem, depois de parar de gravar, fui pegando um livro, não sei o quê, eh, e depois comecei a ficar muito mal disposta da barriga. Mesmo muito. E morri para a vida. Li para aí que é 70 páginas. Não li muito mais. E li as 70 páginas porque a história estava-me a prender mesmo muito. Porque senão não tinha lido as 70 páginas e tinha desistido. Por isso, que boa maneira de estar a terminar o Mangalipa Mania. Não li o que queria, não é? Durante o dia estive a trabalhar e à noite fiquei mal disposta, o que é muito bom. Mas pronto, consegui ler 60 páginas, é melhor que nada. Não tirei as 20 porque não comecei um livro novo. Comecei mais um livro para a minha pilha de livros que já estão em andamento. E agora vamos tirar uma nova. E eu estou com medo de começar a irritar leitores. E ela? Ela dizia bom dia. Ela bom dia, diz bom dia. Bom dia! Vamos tirar um papel. Ela. Queres tirar o papel? E tu, Chewy? Vamos tirar o papel. O que é que queres? Ué. O que é que queres? Vai. Não é para comeres. Não escolhes? É melhor não, porque ele é capaz de os comer. Vou tirar um. Lendo um capítulo em voz alta. Ok. Lendo um capítulo em voz alta. Eu acho que os livros que eu tenho têm todos capítulos gigantescos. Mesmo o Império Final, acho que também tem os capítulos gigantescos. Mas acho que vai ser esse. Porque de momento deve ser os que têm os capítulos mais pequenos. Por exemplo, eu tenho aqui o da Sandra Carvalho, aqui comigo. Deixai-me ver quanto é que é um capítulo. Não, peraí, estou negando, né? Caso não. Este é mais pequenino. Isto vai dar muito trabalho. Mas pronto, eu tenho de despachar porque eu hoje ainda tenho que ir ao trabalho, tratar uns papéis e depois tenho que voltar para cá para acabar estas coisas. Vai ser bonito. Pois, e é que hoje tenho que dar a sola porque pontos a dobrar. Som. Estão a ouvir? Vamos lá então ler o capítulo em voz alta com a minha grande voz que eu tenho para escrever à máquina. Vamos lá. Vou ler um capítulo deste livro, A Noite do Caçador, de Sandra Carvalho, e vou ler um capítulo chamado O Plano. Fónix, isto nunca mais acaba? E dizia eu que isto era pequeno. Terno caiu na neve, oivado de dor, com as lágrimas a gelarem sobre a pele. Assim ficou até ao frio se tornar impossível de suportar. Por fim, obrigou-se a entrar. E o olhar confuso e martirizado de Ivor derrubou a sua última resistência. Ainda que o custo começou. O meu nome é Terran, e sim, sou um feiticeiro exilado na Terra. Eu claramente não tenho jeito para ler. Troco-me toda e ainda bem que não depende de mim o Audible, porque senão ia ser muito bonito. Portanto, fica aqui uma participação para duplicar o número de páginas e eu hoje ainda só li 2 graphic novels, por isso ainda tenho que dar à sola para ter um número mais ou menos na minha lista hoje. Já estou de lá a tirar o papel. Eu só hoje é que chego à conclusão que estamos a chegar ao final. Faltam poucos papéis. Por um lado, vou ter saudades de tirar papéis, por outro lado, não vou ter saudades de ter que cumprir os desafios e de medo de ficar com pelo menos 20 pontos. Vou tirar de papel, que eu quero continuar a ler, porque hoje li muito pouco e estava agora a ler bem e quero ler. Deixa outro papel. Espero que não saia irritar leitores, espero que não saia irritar leitores. Também vai ser um dia para
soltar o meu lado artístico e ficar ao mesmo tempo corroída por dentro. Bom dia, pessoal. Eu dormi muito bem, se é isso que estou a perguntar, dormi bem. Esta noite, se calhar, já não poderia dormir bem, porque já deveria ter um peso na consciência. Por isso, vamos começar este dia de sacrifícios. É um dia de sacrifícios e de muitas decisões. Por isso, como eu já tinha mencionado num vlog anterior, que vocês já devem ter visto a esta altura, eu vi o vídeo da Lolitash e pensei, ok, isto corta-me o coração. Mas perdida por 100, perdida por 1000. No fundo, eu estou a precisar de libertar a minha veia artística, porque com este desafio eu não fiz mais nada a não ser trabalhar e ler. Porque não dava para tempo a mais nada. E nos poucos tempos era para, portanto, editar os vídeos. Por exemplo, ontem li pouco e ainda não consegui render-me à noite porque tinha depois, li o capítulo alto, que demorei meia hora para ler um capítulo. E tive que seguir. Portanto, editar o vídeo para mandar para a Magneto. Então, não deu para grande coisa. O que é que vai acontecer agora? Portanto, eu vou fazer o desafio todo completo, irritar leitores, mais um. Mas não vou fazer o da Lolitash, porque eu já estou muito à frente dela. Eu já tenho um livro em casa, ruído por New Yorkshire e mijado. Por isso, não preciso de outro. Já decidi o que é que vou fazer. Poderia ter fazer muitas coisas. Inclusive, por exemplo, poderia fazer... estão a ver isto de marcar com isto? Com estas lombadas? Mata-me de coração ver estas lombadas tipo grossas, estão a ver? De já de marcar o livro tipo gigantesco, aqueles livros tipo Outlander e marcarem com aquilo e tipo ficarem todas tortas. Não, por favor. E agora vocês vão dizer, Sofia, que livro é que tu escolheste? Não ias escolher o Children of Dune? Ia. Mas o que é que se acontece com o Children of Dune? Várias coisas. Eu vou-vos mostrar que ele está aqui comigo, coitadinho. A verdade é que ele já tem a lombada dobrada, ele já tem folhas dobradas, ele já não está muito, já está da cor do café, ninguém o leu, portanto ninguém pode dar spoilers, por isso não dá para usá-lo. Então qual foi a vítima seguinte que eu escolhi? Foi exatamente esta. E vocês vão dizer, Sofia, que heresia tu, Sofia? Sim, é uma heresia escolher este livro porque este livro é top. Mas eu vou-vos passar a explicar o porquê da minha decisão estratégica e analítica de eu ter escolhido este livro. Primeiro, quero pedir desculpas ao Nuno, porque o Nuno foi quem me deu este livro na última troca de livros do Pai Natal Secreto Livróleo que em dezembro e a Corina do meu Rei da Noite fizemos. Ele era o meu Pai Natal secreto que eu ainda tenho aqui, presente o Nuno janeiro de 2020, mas pronto, era janeiro de 2020 porque acho que foi quando eu anotei isto, mas era de dezembro. E a verdade é que eu não gosto de fazer isto a livros que me dão. Aliás, eu não gosto de fazer isto a nenhum livro, independentemente de me darem ou comprarem. Mas porque é que eu escolhi? Porque dos livros que estou a ler de momento só tenho mais o Children of Dune, tenho o Senhor dos Anéis, mas ninguém pode dar spoilers daquilo. Também já tenho a lombada dobrada. Por acaso está agora fechado sem marcador. Não, por acaso está com marcador desta vez. Mas as primeiras páginas eu fechei sem marcador. Por isso não havia grande coisa. E o único que me sobrava era o Da Noite do Caçador, da Sandra Carvalho. Mas é um único livro. Eu só tenho este livro. Ou seja, eu vou ter que comprar os dois seguidos. O que é que vai acontecer? Então eu prefiro comprar, por comprar dois, compro, provavelmente, devem encontrar mais fácil, numa promoção, a trilogia. Que vai ser isso que vai acontecer. Por isso, daí eu ter decidido sacrificar este. Sacrificar mesmo. Porque isto depois vai ficar ali, eu vou pô-lo exposto, como aviso à navegação, do que acontece aos livros que se portam mal. Vai ser. Estão a ver como se quando sem palavra, por exemplo, levar água, que palavra às pessoas e punhas na entrada, vai ser isso que eu vou pôr, tipo, o que acontece a livros. Se alguém me fizer mal aos livros, o que é que poderá acontecer às pessoas? Vamos então proceder a este sacrifício para. Vamos considerar que isto no fundo é um sacrifício que se faz aos deuses dos livros, para que consigam que o 2020 fique melhor, não é? Porque isto por este andar, não é? Isto eu enganar a mim própria.
Por isso, eu fui interrompida no vlog anterior, não é? Porque, entretanto, fiquei sem espaço no cartão, que era uma coisa que nunca me tinha acontecido com este cartão, que é fantástico. E então eu fiquei a meio. Não vos tinha dito que, entretanto, o Irritado Leitores eu comecei a ler depois à meia-noite. Aliás, estava a acabar um livro, tive que marcar as poucas páginas que me faltavam para fazer né, a passagem da meia-noite. E depois peguei neste para ler mais um bocadinho. E eu já fiz uma coisa que geralmente eu faço sempre, que é talvez a única coisa que eu faço de irritar leitores, é que fechei o livro, sem marcar, sem marcador, e a meio de um capítulo. Bah, não foi bem a meio, foi na segunda página, porque o primeiro capítulo estava aqui, e eu fiquei aqui, porque entretanto os meus olhos já estavam fechados e eu sei que estava algures a meio desta página. Por isso, 2 pontos aqui já estão marcados. E vamos prosseguir. Ai, que dor! Ai, olha como ele fica por dentro! Este 3 de ser feito. Ficou dobrado também o coiso. Eu nem sei se há alguém a fazer anos neste livro, mas claramente tem um novo intuito esta história, em que temos uma menina que vai fazer anos, né, e que tem muitos presentes, mas que está a olhar com muito ardor para o bolo de aniversário. E depois temos aqui uma metáfora, né, que é a metáfora, não é, o aniversário, quando se faz um ano desde que viemos ao mundo, e a metáfora do crescimento, não é, Joaninha pequenininha, não sei o quê, depois abrir as asas para voar e depois ficam fechadas porque... I love the smell of coffee in the morning. Só é pena, pronto, eu geralmente leio os livros à noite, né? Não me faça muita diferença. E acabei de borrar o computador também com esta porcaria. Então, já li e não usei marcador, fiquei a meio do capítulo, dobrei a capa, dobrei a lombada, coloquei stickers na capa, já borrei o livro com café, já sublinhei e bordei e desenhei e whatever. Falta-me procurar ativamente um spoiler e ler o último capítulo e fazer a minha décima. Então eu tive que, para os spoilers que tive que procurar, tive que pedir às minhas camaradas de equipa, minhas camaradas, e então pedi à Bárbara, delicada como elefante, e vou neste momento ler. Eu estou com o Instagram ligado no computador, ela já digitou há um bom bocado, mas eu ainda não tinha conseguido ligar a máquina porque estava a trabalhar, e vou agora ler o spoiler. Ok, ela foi simpática comigo, foi mesmo muito simpática. Porque eu pedi-lhe um spoiler que fosse spoiler, mas que não fosse mega. E então ela disse-me um spoiler que já era previsível. De facto é. Era de crer que aconteceria alguma coisa assim do género. Não no sentido que ela disse, mas estava a contar que ia ser algo do género.
Ok. Bom, isto não me estragou o livro, o que é muito bom. Obrigada, Bárbara. E agora vou fazer o último, que é ler o último capítulo. Acho que já tive mais spoiler do que me disse a Bárbara. Então, já li o último capítulo e deu mais spoilers do que o que deu a Bárbara, mas de qualquer forma também não tiveram o impacto em mim que eu pensei que ia ter, tirando um, mas que depois no final aquilo depois também volta a dar outra volta. Volta a dar outra volta. E ok, não é o que eu estava à espera. Vamos até ao último. Que vou-vos contar aqui que é o último. Portanto, o último, eu pensei, pronto, como já vos tinha dito, de usar as lambadas, mas não vamos usar as lambadas. Também, como eu já vos disse, eu já tenho um livro ruído e mijado por New Yorkshire, que já tenho livros com pontas dobradas, capas estragadas ou corroídas pelo sol, porque eu compro muitos livros usados, também é normal que aconteçam isso. E depois eu estava a pensar que, dos livros usados, qual é aquela coisa que eu detesto mais nos livros usados? Das coisas que eu mais detesto nos livros, mesmo muito antigos, que às vezes compro edições muito antigas só pelo livro em si, pela piada, é as páginas roídas pelos bichos. Tanto que eu esses livros não os leio, até porque eu sou alérgica e tudo, e tal. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou, como não tenho bichos, demorei muito tempo para fazer esse tipo de coisa. Eu vou simular uma página roída pelo bicho. Portanto, vou já usar esta página que já está por ela estragada. Ainda bem que eu parti a lombada, mas ele mesmo assim continua a querer fechar. E então vamos fazer. Isto seria o bicho pequenino. E este seria o bicho pai. Perceber todos os buraquinhos que já tem esta página. E dizem vocês, Sofia, como é que isso te irrita? Primeiro porque nos verdadeiros livros antigos, não é, que se foram mordidos por bichos, está cheio de pó, faz uma comichão. Segundo, é horrível estás a ler e haver tipo os as comidos, o as, qualquer letra comida nas pontas e mete-me um bocado de comichão. Mete-me bastante comichão. Mas dá todo um encanto ao livro. E pronto, fica aqui a minha participação no Irritar os Leitores. Hoje é o último dia de Mangalipa e é o dia em que eu gravei mais tarde, porque já são 6 menos 10. Então o que aconteceu hoje? Vamos começar desde ontem à noite. É que ontem à noite eu morri para a vida. Ou seja, mais um desafio com os pontos a dobrar e eu morri para a vida. Porquê? Porque tenho aqui uma lesão no ombro, começou-me a doer e morri, basicamente. Li muito pouco. Li umas. Eu nem sei quantas páginas é que li, como vale é que já tinha 46 que tinha lido depois da meia-noite. Depois li nem sei quantas, depois tinha mais os 40 que davam do Pop Challenge. E pronto. E hoje, o que é que me saiu depois? Saiu-me um papel magnífico para o último dia e que eu não gravei porque estava sem bateria na câmara. E devia ter gravado porque a minha reação foi maravilhosa, porque eu literalmente parei no tempo, olhar para o papel a pensar que sorte a minha, porque saiu-me começar um livro novo hoje. É verdade. E então eu depois fui ao grupo e comentei que, tal, eu hoje saiu-me começar um livro novo hoje, como se já não tivesse livros que me chegassem. E vi uma menina no grupo, Ervilha Pi, que ela disse que se quisesse trocava comigo porque ela tinha a ler um capítulo em voz alta. Então pronto, troquei com ela. Fala-me só ver a questão, eu estou na dúvida porque já me saiu esse, não é? E esse é um de pontos a dobrar, não sei se eu a ficar com esse volto a ter um dia pontos a dobrar. Entretanto eu já li bastante alguma coisa hoje, vá-me mais, contem, que já é bom. E agora tenho que só confirmar isso com a Margarete, se realmente acontece isso. E pronto, é o último dia e não me está a saber bem, por várias razões. Porque esta semana então correu pior que a semana anterior. Tive muito trabalho e não conciliou com esta semana em que me saíram muitos desafios em que eu podia ter feito muitas folhas, muitas páginas, aliás. E não cabem aqui. Comigo não dá para o desafio, ou fazia as coisas direitas ou não dava. Por isso é que eu tinha muito receio de me inscrever no Mangalipa, porque sabia que o meu trabalho podia abrandar, mas é muito de picos. E eu aconteceu-me pontos de ter picos esta semana, não é? Eu já sabia como vamos voltar para abrir atividade para a semana, que provavelmente ia haver mais picos esta semana.
E pronto, não é? Porque já tive a confirmação que para a semana volto a sair para a civilização lá fora. E não estou muito contente com isso, sou sincera. Como é que é de explicar? Não é que o confinamento em si é mau. É muito mau. Claro que é. Mas é muita coisa ao mesmo tempo. Não sei como é que vos hei de explicar. E no fundo eu acabei por gostar muito de trabalhar em casa. Deu-me muito bem. Eu sempre fui mais um bicho solitário e deu-me muito bem a trabalhar ao meu ritmo. Não é o meu ritmo porque eu acabo por ter sempre uma disciplina, não é? Não cheguei a dizer, ai, cruzes, credo que dislexia. Não, eu não deixei o trabalho de parte. Eu todos os dias à mesma hora estava aqui sentada e todos os dias estive quase sempre até às 18 a trabalhar. Por isso eu não tive... ia usar um termo que não se deve usar aqui em vídeos online, né? Mas eu não estive exatamente a não fazer nenhum. E acabei por gostar muito de trabalhar em casa. E é uma realidade que para muitos custou e que não se conseguiam habituar, e eu fui ao contrário, habituei-me muito bem e agora vai-me custar habituar a voltar ao ritmo normal. Porque também por um lado eu sentia, é verdade, é que também tive um bocadinho mais tempo livre, mas não seja pela situação em si, porque aqui controlo muito melhor o meu tempo. E agora vou acabar por voltar a ter menos tempo para este tipo de coisas de booktubes e das coisas que eu gosto. São as decisões da vida. E pronto, não estou assim muito animada hoje. E que não ajuda para acabar o Manga Lipa Mania, não é? Mas pronto, eu agora vou, depois tenho que gravar o vídeo da voz alta, eu lerei um capítulo em voz alta e vamos ver como é que isto vai acabar. Eu se calhar faço amanhã o wrap-up de tudo, amanhã ainda tenho que trabalhar um bocadinho, mesmo sendo feriado, mas amanhã faço o wrap-up de tudo e vamos ver como é que isto vai acabar. De qualquer forma, eu gostei muito de participar, gostei muito dos desafios em si, gostei do stress todo que isto criou, mas também do desafio e da vontade que deu de ler. Eu andava desde o início de abril a pensar eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler, eu quero ler e isto deu para tirar a barriga de fome e também tirar a vontade de ler nos próximos tempos. Mas foi muito bom desafio, foi um desafio muito bom. Mas pronto, agora vou ficar por aqui e até ao próximo vlog. Pensava que se tinham livrado de mim a ler capítulos em voz alta. Um vídeo comigo a ler em voz alta não era suficiente. Pois não, bem aí a segundo. Troquei o papel e então agora tenho que ler mais um capítulo em voz alta, que me dá também mais pontos a dobrar. Vamos ler o capítulo a seguir ao seguinte, que eu li de outra vez, do mesmo livro, porque entretanto eu não peguei mais livro, porque continuei este e viciei-me e não consigo pegar mais nisto. Vamos então ler, porque tem que ser. Já é tarde, não estou a trabalhar, mas tem que ser. Redenção. Não vou admitir que ninguém se intrometa entre nós e destrua a nossa felicidade. Oh. Pessoal, hoje é já o pós-Manga Lipa Mania, né? Já passou o dia 30 de Abril, já é 1 de Maio. E vamos fazer aqui um wrap-up, um resumo de tudo. E eu ontem troquei então o capítulo, o papel e fiquei a ler o capítulo em voz alta e tive então as páginas a dobrar. Eu não li muito, como deveria ler, né? Mas porque tive o dia todo também a trabalhar. E li então no Império Final de 124 páginas, do Mistérios da Caribas da Agatha Christie li 15 e do Noite do Caçador li 10, que foi as páginas que eu li para ler o capítulo em voz alta. Fiquei então com o final de 298 páginas lidas. Esta semana li 2.239 páginas, o que já é bom, porque sempre foi mais um bocado, foi quase o dobro do que li da semana anterior, o que para mim também já é muito bom. Acho que quer dizer que eu, se quiser, consigo ler bastante, mesmo a trabalhar. E esta semana saíram uns desafios melhores, o que também por isso também aumenta o número de páginas lidas, porque tive muitos desafios a dobrar páginas, o que quer dizer que não foi realmente, na verdade, as páginas que eu li. Que desafios é que então eu tive esta semana? Logo depois de ter acabado a primeira semana, saiu-me o Cria o Teu Próprio Desafio, que li a coleção toda do Fatal. Depois saiu-me Ler 30 minutos de seguida, e nesse dia li as míseras páginas de 64. Depois saiu-me Ler X capítulos e
O Random Org achou que eu deveria ler 8 capítulos e li 8 capítulos do The Restaurant at the End of the World e acabei também o Terra de Dragões. No dia seguinte saiu-me o Papel Branco e foi um dia em que houve muitos pop challenges, não era pop challenges, eram sprints de leitura e portanto se eu lesse naquela meia hora as páginas ficavam a dobrar, então eu li o Thor e também nesse dia acabei de ler o The Restaurant at the End of the World. Depois saiu-me começar um livro novo hoje e nesse dia acho que li pouco, li 78 páginas, começou o Império Final, que foi um vício. Depois, no dia seguinte, saiu-me ler um capítulo em voz alta, que foi fantástico, porque li o do Noite do Caçador, comecei e acabei o Sea of Star, li o Damnation também, e acabei, e li o volume 1 do Black Science, mas esse, como estava a lê-lo enquanto transitou, meia-noite, tive que meter um ticket, e só acabei no dia seguinte, as páginas só contaram para o dia seguinte, e foi o que eu li nesse dia. Depois, no dia seguinte, saiu-me irritar os leitores, e acabei de ler o Black Science e li o Império Final e tive o Pop Challenge. E no dia seguinte saiu-me começar um livro novo, né? Mas como vocês sabem, eu troquei outra vez pelo ler o capítulo em voz alta. O que quer dizer que esta semana tive 4 desafios de páginas a dobrar. O que justifica por si as 2200 páginas, porque os dias não foram assim tão produtivos quanto isso. Livros que eu terminei foram alguns e eu vou-vos passar a mostrar então os livros todos que passaram durante estes dias ao longo do desafio. O Black Science, aquele que eu estava a falar, eu depois vou falar desta cómic mais para a frente, estejam atentos no canal porque eu gostei muito. Foi engraçado que os temas das duas cómics são muito semelhantes porque têm muito o cerne da família e o espaço como pano de fundo, mas com conceitos totalmente diferentes. Mas foi bom ter lido estas duas no mesmo dia. Até as capas são semelhantes, é engraçado em tons de cores. Depois li o The Restaurant at the End of the Universe, de Douglas Adams, é o volume 2 do Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Isto é uma maravilha, este livro, tenho que ler agora o terceiro, e isto lê-se facilmente num dia. Era muito bom para o desafio da Silveira Miranda do 24 horas, um livro. Li o Terra dos Dragões, de James Owen, e isto também é para os maratonas de estações literárias, e provavelmente muitos destes também que estão aqui vão passar para esse desafio, e eu hei de encaixá-los de alguma forma, e gostei muito, muito, muito deste livro. Este foi o primeiro livro que eu li, o The Paper and Heart Society, de Lucy Powry. Este também é para os estações literárias. Li-o todo num dia também e gostei muito deste livro. Não estava a contar que fosse assim, embora eu achasse que a autora podia ter desenvolvido algumas coisas que fariam muito sentido. Mas eu depois falarei mais à frente deste livro. Li para o Abril contra os Mil o da Selma Lagerlöf, o livro das lendas. E fiquei fã da autora, eu não conhecia esta autora. A Mafalda já estava farta de recomendar e sem dúvida que vale a pena apostar neste Prémio Nobel da Literatura, porque é simplesmente deliciosa a mensagem que este livro tem. Depois, como falei, queria o teu próprio desafio, era ler uma coleção de graphic novels e li a Fatal completa. A minha ideia era ter lido esta e ter lido um livro do Calvin and Hobbes, mas esse dia simplesmente não deu e só consegui ler o Fatal e foi mesmo assim quase ao point e li mesmo quase até à meia-noite tudo. Também li outra graphic novel no dia seguinte, ou não sei que dia em que foi depois, li o Thor, o Deus do Trovão. Eu não sabia, este é os últimos dias de Midgard, mas este é o volume 4, ou seja, entretanto houveram 3 que eu não li. Não sei se tem seguimento, se vocês leram, digam nos comentários se existe algum seguimento nesta história, se existe alguma linha condutora ou se são simplesmente volumes separados. E depois ficaram bastantes livros por terminar, bastantes mesmo. O Senhor dos Anéis, por exemplo, mas esse não era para terminar porque estávamos numa leitura em conjunto e era para ler conforme os limites que nós temos estabelecidos, por isso é que eu também não avancei muito neste livro durante o Mangalipamania porque não dava. O Children of Dune, de Frank Herbert, fiquei relativamente a 1/3, porque este tipo de livro não é para ler à velocidade de Mangalipamania, não dá, é preciso estar com muita atenção e se é para aproveitar a história como deve ser, tinha que se ler com todo o cuidado. O Mistério das Caraíbas, da Agatha Christie, eu quero ver se acabo este hoje, porque já estou a deixá-lo há algum tempo por acabar, não sei porquê, e era o que eu queria mais ler, porque já li um que se chama O Espelho Quebrado, não,
Há um que eu já li, que é a história seguinte deste, porque há uma personagem deste que depois aparece a seguir e não aparece, a história vem do seguimento dessa personagem e então faria sentido já ter lido este. Depois também fiquei a meio da Noite Caçador de Sandra Carvalho, porque tive que começar um livro novo, que foi o Império Final de Brandon Sanderson, que ficou a meio, também não acabei. Eu queria ter lido ontem todo, mas uma vez que eu estava a um terço também do livro, eu não tenho aqui o livro comigo, mas acreditem que fiquei a metade, mas não foi por falta de tentativa de eu ter acabado, porque o livro é muito bom. Eu não sei como é que eu não tinha lido Brandon Sanderson. Ultimamente tem sido anos em que tenho descoberto autores muito bons, Neil Gaiman, Dan Simmons, Brandon Sanderson, autores de cómics. Estou a ficar muito fã do Jeff Lemire, Alan Moore, e tem sido anos com boas descobertas. Mas pronto, fica aqui, isto não tem nada a ver com Manga Lipamania. Fica aqui as minhas leituras do Manga Lipamania. Foi um desafio que eu gostei muito. Confesso que eu sei que se estivesse na minha vida normal, não conseguiria participar de todo. Ou pelo menos com os números que supostamente que se devia ler. Mas adorei participar, adorei o desafio em si e adorei este momento de companheirismo que te houve nestas 2 semanas, porque o Booktube português acho que em si já é muito, já se ajuda muito entre si. Muito bom, eu já tinha saudades porque no meu dia-a-dia não consigo viver ao máximo isto e adorei poder reviver estes bocados com toda a gente, conhecer malta nova, porque gostei muito para conhecer pessoal que eu não conhecia e foi fantástico, porque tenho feito boas descobertas, como sempre. E fica aqui o meu coração apertadinho e até ao próximo desafio, ou vlog, ou qualquer coisa. Estejam atentos ao canal. Tchau! Agora só pequena parte, não é? Estão a ver como nos filmes da... Ih, caraças, que isto está a segurar. Estão a ver como nos filmes dos Avengers que há sempre uma cena depois dos créditos finais em que vai acontecer alguma coisa para o próximo episódio. Não, não é para o próximo episódio porque está no acho que não há Manga Lipamania. Se eu estiver a trabalhar também provavelmente não participarei porque eu não tenho tempo para participar, a ler assim tanto tempo. Mas eu gostei, não estou a dizer que foi mal. Eu adorei e ainda bem que estávamos em quarentena para eu conseguir participar. Mas, à parte disso, lembram-se deste livro, não é? Que provavelmente deu muita dor de estômago a toda a gente. Pois é, eu sei que esta página eu nunca mais poderei apagar o que está aqui, não é? Posso tirar isto, mas os buracos ficarão ali, mas foi só uma página. E vocês pensam, Sofia, mas tens aquela página do café. Sim, a página do café também ficará, não é? Porque não é que eu consiga tirar. Mas também não está assim grande coisa, não é? E vocês dizem, Sofia, mas tens essa capa horrenda. É o fantástico de um washi tape. É que o washi tape dá para chegar aqui e eu fazer isto. Por isso, não estou desqualificada, vou manter os pontos dobrados, porque, no fundo, fiz o que tinha aqui de fazer, não é? Tinha que marcar, não sei o quê. Fiz, na mesma, isto. Procurei um spoiler ativamente e li o último capítulo. E o que é que eu vos digo? O que é que pesa mais? Pesa mais a estragar a história do que estragar o livro. No entanto, eu não vou fazer isso aos meus livros. Fiquem de consciência limpa que não é isso que eu vou fazer aos meus livros.